Olá, sejam bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Nós estamos para mais uma entrevista do quadro Trajetórias. E olha só, Adriana, eu estava dando uma olhada, eu acho que se tem uma palavra que define esse quadro é pluralidade. Porque eu até fiz as minhas anotações aqui para já saber, para a gente ter uma ideia de tantos convidados que a gente já trouxe aqui e das mais variadas áreas aí de formação. Então já teve geógrafo, já teve MC, editor científico, nômade digital, ex-seminarista e filósofo, historiador e cientistas sociais, ex-analista de comércio exterior e agora, com muita honra, a gente vai ter o nosso primeiro cineasta e hoje eu vou fazer as apresentações iniciais. Quem é o nosso convidado, então? O nosso convidado é o Gregory Fiorini, que é um cineasta que nasceu lá em Fortaleza, inclusive está lá hoje com bastante calor, né? No ano de 1988. Ele é bacharel em cinema e audiovisual pela Universidade de Fortaleza e também podemos dizer com muito orgulho que ele é um premiado diretor e produtor de documentários e de filmes de ficção. Atualmente, os trabalhos que o Gregory desenvolve, eles estão voltados para projetos humanitários de impactos sociais. Já assinou direção de um longa, 6 curtas e alguns dos seus trabalhos ganharam repercussão internacional, representando o Brasil lá fora, lá no exterior. Então, olha só o convidado de peso que a gente tem aqui hoje. Dentre as suas obras que tiveram uma repercussão maior, a gente pode citar Salam, Paz entre os Povos, que é um documentário sobre refugiados sírios. E esse documentário ele rodou o mundo, participando de festivais no Irã, na Argentina, em Bangladesh e, obviamente, também no Brasil. E aí, Adriano, fala um pouquinho mais do Greg pra gente. O Greg, recentemente, ele estreou na televisão aberta, né, com o longa-metragem Dom Diniz. Ele também tem outros trabalhos de destaque, como Um Lugar Muito Distante e o documentário Liver Gabriel, que vamos comentar aqui, tem pontos sensacionais. Atualmente está produzindo um documentário e projetos de ficção, como o Manig e outros longas. Greg, essa apresentação que a gente chama de apresentação ABNT, pela formalidade mais necessária, né? É a nossa sempre introdução básica, né? Agora a gente queria saber de você. Quem é Gregory Fiorini? Você por você mesmo. Boa, a pergunta bem abujamra, né? O modo abujamra. Na verdade, assim, eu me considero, primeiro de tudo, né, um idealista, um sonhador, uma pessoa que sempre busca fazer a sua parte no mundo, enfim, trabalhando com temas relevantes, valorizando o ser humano, né? Eu não curto tanto me definir porque assim, não me defino muito. Eu tento fazer a minha parte, né, para poder para um mundo melhor. Eu me considero apenas um ser humano com ideais, com sonhos, tentando sempre trazer algo, uma boa mensagem para o mundo, uma mensagem que seja agregadora, né? Eu sou uma pessoa como todas as outras, mas com um ideal e que tenta trabalhar para que isso se concretize, assim, os meus sonhos se concretizem, as minhas idealizações possam, minha experiência possa servir de exemplo para os outros, né? Greg, essa primeira pergunta a gente sempre coloca, porque assim, né? Normalmente a apresentação inicial é uma apresentação da formação profissional do nosso entrevistado, né? O que ele faz como carreira, o que ele já produziu e tal. Mas somos muito mais do que aquilo que fazemos como profissão, né? Você citou o Abu Janra, eu lembro que quantas vezes ele fazia essa pergunta, o entrevistado respondia, ele olhava com aquele olhar profundo dele e falava assim: quem é você? Até que a pessoa quebrasse essa barreira. E aí a entrevista deslanchava. Acho que você lembra muito bem dessa situação. Ele era um mestre nessa colocação. E a gente tem essa dificuldade, né? Quem é você? Aí você trava, porque é filosófico isso, né? Para que estamos aqui? O que vamos fazer? O que pretendemos, né? Então, é esse momento em que a gente procura quebrar essa formalidade de sermos somente o que fazemos enquanto profissão. Né? E eu acho que a tua profissão de cineasta traz muito isso. Né? Para você chegar e colocar lá um curta ou um longa, não é só o que você faz, né? Mas o que você enxerga, o que você quer melhorar, como você falou, né? O que você quer colaborar para melhorar o que está em volta. Eu acho que essa primeira entrevista com um cineasta vai ter que ser explorada ao máximo nesse aspecto, e vamos fazer isso o melhor possível. Na verdade, assim, sempre me acompanhou o cinema. Não era assim, não era a profissão que
dos meus sonhos, digamos assim. Eu sempre gostei, eu sempre fui, por exemplo, quando eu saía do colégio, na época do Colégio Santa Cecília, né? Eu saía do colégio e ia para saudosa e, infelizmente, acabou a saudosa Distrivídeo, a locadora de vídeo. 88, enfim, eu peguei essa era Sabemos da bem o fita que é, cassete. viu, Greg? Eu trabalhei numa locadora de vídeos. Mas é muito bom trabalhar em locadora de fitas, de vídeo, né? Eu sinto muita saudade, eu sou nostálgico, porque minha vida inteira foi nessa Distrivídeo, né? E naquela época era seguro você sair assim, sozinho, quando era, enfim, anos 90, né? Ainda era seguro Fortaleza. E a gente andava, eu lembro que eu ia para a sessão de filmes mudos do Chaplin. Eu era muito apaixonado pelo Chaplin. E eu sempre gostei muito de ver filmes filmes mudos, porque eu acho que a expressão sempre foi muito a expressão corporal, da face, que hoje, como cineasta de profissão, eu vejo que tem muita importância, né? A importância da expressão ela é muito mais tem muito mais peso narrativo do que a voz, né? E você vê que o filme, esse curta, que é um lugar muito distante, né? Enfim, ele é muito mais expressão. Ele tem um voice-over e tal, mas é muito expressão do olhar. O diálogo agrega muito, mas não é o principal para mim nas minhas obras, né? Quando eu vou escrever ou quando eu vou dirigir ou produzir, dirigir, na verdade. Né? Então, Greg, você já trouxe um pouco, né, essa questão que eu vou fazer aqui para você, mas aqui é legal porque você pode ir desenvolvendo mais e conforme você vai trazendo essa nostalgia, essa lembrança, esse sonho, acho que você percebeu, você foi falando, eu fui fazendo assim, que a minha família tem uma relação com o cinema também muito grande, sabe? A minha família no interior tinha um cinema, então todo mundo cresceu na cabine de projeção, meus pais, meus avós, meus tios-avós. Então isso é muito bacana, assim, e isso ficou marcado na gente. Eu sempre gostei de cinema desde de nova, assim, então eu sou muito passional com essa questão do cinema. Então, entrevistar um cineasta é a coisa mais legal, a oportunidade mais bacana que eu tô tendo. Prazer. E o que eu vou trazer aqui, a Priscila já deu mais ou menos esse resumo, né, dessa diversidade de pessoas que já passaram aqui no Trajetórias, né? Então, a gente tem algumas pessoas que já sabiam desde muito cedo o que elas queriam fazer, outras que foram fazendo umas escolhas ao longo da vida, às vezes tida como mais tardias, ou então foram para um caminho completamente oposto que eles nunca tinham imaginado, né? E aí, o que eu estava pensando aqui, né? No seu caso, você já trouxe que o cinema, a relação com os filmes já existia na tua infância, né? Mas como é que foi? Como você desenvolveu essa sua história com o cinema? Foi esse acaso de gostar e foi desenvolvendo algo maior que depois virou profissão? Fala um pouquinho mais pra gente. Nossa, boa pergunta. Tá. Eu sempre fui não só apaixonado por cinema. O cinema, na verdade, ele é muito amplo, né? A paixão por cinema, como todo mundo tem, de uma geral a gente sonha muito, enfim, idealiza finais de filmes diferentes. O Titanic, né? Eu sempre idealizei o final mais feliz, enfim. Mas eu sempre gostei de escutar pessoas. Tive essa relação muito próxima com a história daqui, do Ceará, tive proximidade com pessoas mais velhas com história. Então, assim, isso trouxe depois, lá para frente, eu realmente me profissionalizei, estou jogando um pouco agora a linha do tempo para o final, mas é para entender mais no contexto. Eu sempre fiquei muito triste quando alguém morria, por exemplo, pô, essa pessoa tem tanta história para contar e morre e se perde tudo. Me doía muito, é uma dor que eu tinha e eu tive uma experiência na época do colégio muito rápida em dirigir um spotzinho, um filmezinho para uma feira, dirigir para minha equipe, uma feira do empreendedor, no Colégio Batista. Né? Por isso que eu digo que tem gente que nasce para cinema, mas não entende que é uma profissão e dá um trabalho, e é um trabalho que, né? Então, assim, minha história, basicamente, eu sempre fui uma pessoa diferente.
Eu acho que todo cineasta é uma pessoa diferente. Todo mundo que vai para o cinema foge um pouco dessa linha, dessa normalidade, né? Do senso comum. Sempre, sempre, sempre. E eu lembro de escutar, por exemplo, tinha um programa de Discurseira, né? 99 eu lembro que eu escutava, ligava a rádio, e aí eu escutava Discurseira e imaginava o passado, aquelas músicas antigas, e como é que seria o passado, como é que seria. Aí criava alguma coisa na minha cabeça, né? Então, começou aí, a partir disso. Aí no meio, assim, eu lembro que já não era tanto um prazer, por exemplo, ir para a escola por si só. Não era suficiente. E aí eu ia para a biblioteca, lá, a biblioteca que está até reformada agora, a biblioteca Menezes Pimentel, eu ia para lá, e gazeava a aula, como diz aqui no Ceará, faltava dialeto cearês, gazeava. E aí eu ia para lá e lia livros e jornais da época e tentava entender o mundo ao meu redor. E eu acho que tudo isso agregou ao que eu sou hoje, tá? E aí, primeira vez que eu tive contato realmente, quando eu comecei a pensar em trabalhar com isso, quando eu vi que não era prazer para mim, as profissões comuns, os cursos comuns não eram mais atrativos para mim. Mas antes disso eu lembro que eu fiz um vídeo, eu comecei fazendo vídeo, editando vídeos com poemas que eu mesmo escrevia, eu também escrevo. Minha mãe também escreve, então eu acho que é algo da própria genética, digamos assim, algo que vem dentro de mim mesmo. E aí eu lembro que um vídeo que eu fiz, que foi quando meu avô faleceu, e eu fiz em homenagem a ele esse vídeo, que é O Último Adeus. Eu editei um vídeo de um aniversário dele, de 80 anos, e eu assisti uma vez, assim, quando ele já tinha falecido depois, para lembrar dele, para lembrar desse aniversário de 80 anos, 2007, né? E aí eu peguei e fiz um vídeo cortando as partes onde ele recebia os convidados, abraçando esses convidados. E aí eu fiz esse vídeo e depois mostrei para os meus familiares e tal, pessoas que tinham relação com ele, e eles se emocionaram muito, né? Foi um vídeo muito bonito. Eu coloquei até como trilha de fundo a música Io che amo solo te. Quem é de origem italiana, quem é de família italiana sabe, Io che amo solo te. Muito legal porque é um registro que eu tenho um dos meus primeiros trabalhos mesmo, assim, com uma narrativa, né? Depois eu vi que realmente não dava para profissões comuns e fui fazer um curso de cinema, que é um curso muito tradicional aqui em Fortaleza, que é para quem quer começar a ter o primeiro contato com o cinema. 2 cursos, um de cinema mesmo e outro de animação. E aí depois eu fiz vestibular, estava no comecinho, não no começo, mas a faculdade de cinema da Unifor, que é uma faculdade aqui particular. Cara, nossa senhora, minha cara. Mas deu certo. Eu fiz essa faculdade e foi realmente a coisa que começou a andar para mim como profissão. Esse começo, que quando eu comecei a assistir os filmes que realmente, de fato, me apaixonaram, me fez me apaixonar por cinema. O comecinho do cinema, começo do século XX, um pouquinho antes, do século XIX, do século XX. Aí foi quando assisti os filmes do Georges Méliès que foi realmente, eu digo, putz, a magia do cinema de fato entrou na minha veia e comecei a trabalhar, a seguir esse trajeto. Mas foi um caminho muito de aprendizado, de experiência. O cinema te traz isso, sabe? Te traz experiência, te traz entendimento sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que elas têm a te oferecer como ser humano mesmo, como, né, a carga de conhecimento. O começo foi muito bom, porque realmente eu acertei no segundo, acertei a equipe, tá? A equipe, o que faz um filme realmente dar certo é a equipe. Tá? E logo no meu segundo filme eu acertei a equipe e já entendi como é que funcionava o cinema como trabalho e como estruturar uma história e tal. Foi na época, inclusive, esse segundo filme é O Livreiro Gabriel,
que é o que o Adriano, inclusive, comentou e tal. O Adriano assistiu, né? E foi na época da Copa do Mundo. Todo mundo estava torcendo pelo Brasil na Copa. E eu estava martelando a cabeça de como é que eu iria produzir documentário, ainda sem experiência nenhuma, né? Que é segundo semestre de curso. E foi muito legal, porque assim, eu comecei a trabalhar em junho, não, maio, e eu comecei a produzir de fato em agosto e tal. E o povo estava super empolgado com a Copa do Mundo e eu estava meio descrente, falando na época, mudando totalmente de assunto, mas lembrando que o pessoal falava, o Brasil vai ser campeão do mundo. Eu digo, não, quem vai ser a Alemanha? Quem vai ser a Alemanha? Quando o Brasil pegar a Alemanha vai ser uma tragédia, né? Brincando isso enquanto eu trabalhava na pré-produção do documentário. E de fato aconteceu isso, não é culpa minha, não foi eu que agorei, não, mas é porque eu já não queria assistir para saber que eu sabia que a coisa já estava muito ruim. Enfim, nada a ver. Mas aí depois eu produzi documentário e depois, aliás, foi o primeiro documentário também que entrou em festival de cinema mesmo, para valer. Minha trajetória em festival começou a partir do Livreiro Gabriel, que ainda está vivo. É um cara que ele é a própria história da instituição. É um cara, quem for aqui em Fortaleza e quiser conhecê-lo, é só lá ir para a Unifor, que ele é muito mais do que aquele documentário. Ele é um comunista, enfim, também foi perseguido pela ditadura militar, e quem achar que a ditadura não perseguia, conversa com ele, né? Tem muito a ver com o que a gente passa hoje em dia, né? A censura velada, tá? Não é mais censura velada que a gente passa, e é difícil para quem é realizador, sabe, a situação que a gente está vivendo hoje em dia. Uma observação que agora eu preciso, que foi um momento desse vídeo que me tocou demais, assim, quando ele está descrevendo a perseguição, quando ele sai do Recife, né, e vai para Fortaleza, que um general chega lá e vai pegar os livros dele para queimar, né, que era o que acontecia. E ele entra e vê que ele tinha milhares de livros, era uma coisa muito grande, e ele tinha... Não vai dar para queimar tudo isso, então embrulha. Ele fez ele embrulhar não sei quantos milhares de livros, né? Aí depois que ele fez aquele trabalho todo, ele explica com detalhes isso, ele falou assim, mas general, por que o senhor vai guardar tudo isso se está tudo aqui dentro? O general falou assim, é uma pena que aposentaram a guilhotina, né? Então, para quem, como você acabou de dizer, acha que não existiu isso, essa frase, na hora que ele fala aquilo, pega fundo na gente, sabe? Se alguém olhar para tua cara, que assim, eu ia queimar teus livros, mas vai dar muito trabalho, então embrulha. Mas tá aqui, então, pô, eu podia cortar tua cabeça, sabe? A profundidade, né, do autoritarismo, da censura, da não cultura, de tudo isso, né? Aquele momento me deu daquele chacoalhão, aquele cutucada, né? E ele é uma pessoa que expressa muito bem, né? Ele tem umas frases ali sensacionais, né? Ele até selecionei uma aqui, assim, não há portas nos corredores do tempo, ou seja, você não tem como vazar, você tem que encarar, você tem que seguir, né? E ele fala que abraça o passado com a mesma força que ele vive o presente, né? Então isso demonstra toda uma vivência e o documentário consegue passar isso, né? Ele é curto, ele tem uma trilha sonora, aliás, você capricha nas trilhas sonoras, eu acho que isso é a inspiração desse vídeo que você fez com seu avô. Ela envolve, é uma combinação muito, muito, muito equilibrada entre a imagem, o depoimento e o som, né? Então, isso só para falar do Livreiro Gabriel. Depois eu quero comentar um outro, né? Que é a magia do Daniel D, que também tem umas coisas muito, muito tocantes, né? E, Flavinho, aquilo que a gente estava falando aqui antes de começar a entrevista, né? Que um dos filmes, na verdade, o livro que mais me tocou, que eu sou apaixonada, e o filme que eu assisto, que é a adaptação do livro, a hora que você falou do Georges Méliès, que eu quase chorei de novo, né? Gente, como eu amo aquele livro, A Invenção de Hugo Cabret, e o filme que foi, né, do Scorsese, que fez a adaptação para o cinema. Que coisa maravilhosa aquilo. Ai, ai, não vou chorar de novo. Gregório, você estava falando do seu documentário, né, o
Livreiro Gabriel, e eu queria saber um pouquinho mais sobre o documentário Salam, Paz entre os Povos, né? Como a gente já falou aqui na apresentação, ele foi exibido em vários festivais, e é um documentário sobre refugiados sírios, inclusive um tema que nós já abordamos aqui no canal com duas entrevistadas, a Érica Butikoffer e a Mônica Brott, as duas realizam um trabalho bem bacana com a população de refugiados aqui no Brasil, e também nós já fizemos uma live, foi, né, no dia 31 de março. Só que eu queria saber um pouco mais desse documentário, como foi para você, como foi produzi-lo, como foi vê-lo sendo exibido e reconhecido lá fora. E ali eu já estava fazendo faculdade, tinha obras prontas, enfim, no meio da faculdade. E aí, de repente, eu resolvi parar no Museu da Imagem e do Som. Eu parei e eu digo, não, vou entrar aqui que eu queria ver o que tem de diferente no museu e tal. Aí estava em reforma. Aí eu digo, putz, reforma. Fiquei super frustrado. Mas tinha um anexo. Aí eu entrei nesse anexo, estava tendo a exposição Infância Refugiada, da Karine Garcês. A pessoa tem uma visão de mundo. Ela é muçulmana, mas do interior do Ceará, que é bem interessante porque ela realmente quebra bem o tabu. Do interior do Ceará, muçulmana, feminista, então é o combo completo que ela tem que acaba enfrentando muitas dificuldades, digamos assim. Ela enfrenta muito bem isso. Ela é fotógrafa, enfim. Aí eu vi essas imagens, ela tinha ido para o Líbano, tá? E aí ela fotografou as expressões e os olhares dessas crianças refugiadas. E eu olhava para as fotos, pesquisa, infância refugiada, eu olhava para as fotos e aquilo mexeu muito comigo. Muito, muito, muito. Aí eu digo, putz, isso aqui dá uma história, dá um documentário só com essas fotos. Infância refugiada foi um marco na minha vida, um plot twist. E eu pensei, gente, como é que eu vou achar ela? Eu quero fazer uma parceria com ela, né? E aí eu entrei em contato com ela, no Facebook, no atrevimento mesmo, na cara de pau. E isso é algo que vale muito a pena dizer. A minha cara de pau me fez ter muitas histórias, muitos filmes. Aliás, tudo na vida tem que ter um pouquinho de cara de pau. E eu fui lá na cara de pau, digo, olha, que gostei muito do teu trabalho e tal, eu sou estudante de cinema e audiovisual, né? Eu digo, legal demais e tal. Aí a gente marcou de se encontrar, marcamos 3 ou 4 vezes, não sei, não lembro agora. E não dava certo. Nunca dava certo. Aí na 4ª vez a gente se encontrou lá na faculdade, na Federal, Universidade Federal do Ceará. E foi um encontro muito bacana, muito legal, porque ela tinha não só uma visão das coisas, uma visão de mundo, e eu vi uma mulher muito sensível para o mundo, para as coisas, ela pode ser muito bem, se o cinema fosse democrático mesmo, acho que ela hoje seria, sem dúvida nenhuma, uma diretora de cinema também, diretora de fotografia, né? Mas o cinema às vezes é um pouco, ainda é um pouco machista, é complicado. Que está mudando aos poucos, as políticas públicas mudam isso, né? Enfim. E aí assim, a gente começou a trabalhar, a pensar histórias, a pensar filmes, a gente tinha reuniões semanais, eu juntei uma equipe, e dessas reuniões, enfim, acabou surgindo muitos outros projetos, e um deles, aí eu lembro que ela viajou para o Líbano novamente, e ela foi para o Líbano e gravou me trouxe várias imagens, um compilado gigante de imagens que está no Salaam, tudo aquilo ali ela gravou, tinha muito material, aí eu criei uma narrativa, eu tive aí dessas reuniões todas trouxe realmente alguns filmes, alguns projetos que ainda estão por ser feito, tá? Ainda não teve um problema muito sério na Cine depois do impeachment da Dilma, que atrapalhou muito dos projetos que eu tinha sobre refugiados. O longa de ficção vai adiar um pouquinho, né? O de Humanige, né? Que é um projeto que eu ainda estou pré-produzindo, né?
Eu tenho outros também, né? Mas o Humanid, que é de refugiados sírios. Né? E aí, o Salam, pronto. Aí eu lembro que eu voltei do Rio, eu viajei para o Rio para poder justamente tocar os projetos de cinema, 2017, ano 18 já. E aí, quando eu retornei, eu recebi esse material. Aí comecei a pensar como é que eu iria trabalhar, como é que daquele material surgiu um filme, um curta, no caso. E foi um trabalho grande porque eu pesquei muitas referências do que eu tinha em mente, da minha própria visão sobre o fato, uma visão muito mais romântica, muito mais idealista, não tão documental assim. Porque documentário geralmente é muito, quando se faz sobre refugiados, é jornalístico, é algo que não me agrada. E aí eu pesquei e comecei e foi na época que tinha 1 ano ou 2 anos que o Abu Janra tinha morrido, acho que foi 2016, não lembro. E aí eu lembro que eu vi o poema que ele tinha interpretado, juntei o poema com a trilha musical. A trilha musical é interessante porque essa trilha nunca foi, eu acho que ninguém aqui do Brasil, poucas pessoas conhecem. E ela está na minha mente há muitos anos. Que é do Rondó Veneziano. É uma banda italiana, L'Ultimo Encontro, o Último Encontro. Que é uma trilha que foi usada tem uma fita cassete do começo dos anos 90, na época da Copa do Mundo, né, que era o Falcão viajou para a Itália, na Manchete. Sou velho para TV Manchete. E é um documentário que é a Itália de Falcão. Eu lembro que eu escutei essa trilha nessa fita, desse documentário do Falcão indo para a Itália, retratando enfim. E aí eu peguei ele, bom, tem essa trilha aqui. Aí eu queria saber, eu não sabia o nome, não sabia direito o que era. Aí eu fui pesquisar e digo, tá, Rondó Veneziano no Último Encontro. Curta-metragem não tem problema, tem direito autoral, mas ninguém nunca. Aí eu vi, bom, isso aqui combina, Aí eu geralmente fecho os olhos, escuto a trilha, imagino a partir da trilha o que se pode construir do filme, né? Aí fui encaixando as peças e tal, demorei 1 mês para montar, eu parava um pouco, aí assistia várias vezes, descansava um pouco, depois voltava a montar de novo esse curta. Mas ele foi foi numa época complicada da minha vida, porque foi quando o Bolsonaro foi em 2018, então foi uma época que todo artista sofreu muito, que tinha uma onda de ódio no país, e enquanto isso eu montava o Salam, então era o meu refúgio também. O Salam ainda é meu refúgio, né? Não era, é meu refúgio. E quando eu fico chateado com alguma coisa, me incomoda, às vezes, essa revolta, essa raiva, né, que as pessoas sentem e tal, aí eu volto para o salão e tento amenizar essa energia ruim que fica pairado lá. Aí eu fiz aqui no salão, mas estava chateado pra caramba, porque ele tinha... Não que é bolsonarista, mas para mim representa o fim de uma utopia, de achar que as pessoas tinham alguma... Ainda tem sensibilidade, na verdade, mas muita gente que eu achava que tinha, não tinha de fato. As palavras que machucavam, falando mal do artista, não sei o que, isso pegou forte, né? E aí eu, de repente, parei, finalizei e comecei, e não entrar em festival, tá? Do começo, assim, 2018 e 2019, não entrava em nenhum festival. Eu digo, mas aí eu comecei a colocar fora do Brasil. Mas quando eu coloquei fora do Brasil o Salam, foi quando realmente teve uma repercussão grande, assim, quando eu vi que o negócio se espalhou. Assim, eu coloquei no Bangladesh, eu digo, vai. Eu não estava assim esperando, eu não vi um Salam, beleza, é legal, bonito, mas talvez não entre por A, por B, por C, por motivos, eu encontrava motivos por que não entrava. E eu descubro que realmente é questão de época. Tem época que as pessoas estão mais sensíveis, tem época que não. Eu acho que 2019 foi um ano que muita gente não deixou de sonhar, deixou de acreditar em muita coisa.
Acho que o Salão é isso, tá? Eu acho que foi a pergunta. Mas o Salão foi um marco também na minha vida, além de ser um curta que eu pessoalmente amo muito, foi é o meu refúgio. Ai, que bacana. É bem legal ouvir isso, principalmente depois das entrevistas que nós tivemos e que elas foram assim carregadas de emoção, sobretudo a entrevista da Mônica, né? E aí já vou engatar também uma outra pergunta que você já falou um pouquinho aí, a questão da pandemia. Eu acho que ela foi assim um tapa na cara de muita gente, porque a pandemia ela escancarou a necessidade que a gente tem da arte em nossas vidas. Então assim, quando a gente estava lá confinado, foram vários artistas que nos salvaram, que nos deram assim um pouco de esperança, que tiraram um sorriso, que tiraram um grito, um canto e até muitas formas de manifestação ali de resistência mesmo. Então, vários artistas com suas lives musicais, com suas peças teatrais, com as apresentações humorísticas. Acho que foi isso que fez a gente resistir um pouquinho mais nesse tempo tão sombrio, na política e também na saúde pública, né? Mas, infelizmente, a gente está no Brasil. E apesar de tudo isso, dessa certa valorização entre a população, a gente sabe que ainda a gente vive num país onde a arte, de uma forma geral, ela é pouco valorizada, tida por muitos, inclusive por governantes, como você já falou, como coisa de vagabundo, né? E aí eu te pergunto, Gregory, como que é ser artista no Brasil? É uma pergunta bem complexa, na verdade, porque assim, eu ainda faço uma arte de mercado, assim, uma arte que se você tiver muitos contatos, você ganha uma grana e tal, ganha dinheiro e tal, dá para sustentar hoje em dia. Mas eu até sou um artista privilegiado que eu fiz, enfim, tenho uma condição. Mas eu vi muito artista de circo, de teatro, passar por situações muito degradantes. E é um retrocesso, na verdade, muito. Que é um retrocesso cruzando décadas de retrocesso, né? Porque tem uma época que o artista, para poder ter o registro profissional, era prostituta e artista tinham o mesmo registro. Era quase a mesma coisa, assim, na época. Era sinônimos, né? Anos 40, 30, 20, 50. E isso retrocedeu, e isso voltou a ser voltou a ter essa mesma visão de mundo em que o artista, na verdade, é um vagabundo, que não emprega ninguém, que não faz nada. Enfim, essa visão voltou a ter muita força. E isso é um sintoma de que algo está muito errado na sociedade. Muito errado. Porque, além de trabalhar pra caramba, pagar conta, empregar pessoas, pagar imposto, muito imposto. A arte, ela não só, ela tem um papel, sim, de trazer conforto, né? Ela tem o papel da arte é muito mais do que isso, né? Até indefinido, até não tem como saber, de fato, a importância da arte. Não acredito que tenha como mensurar isso. Enfim, porque você tem histórias para ser contadas, você tem questões, enfim, muita gente ama a arte, não pelo fato de ver a arte, mas também por aquilo que ela traz, ela traz consciência muitas vezes, ela tem às vezes até um papel de anarquizar um pouco a sociedade, enfim, tem muitos papéis. Mas o que mais doeu não foi nem o reconhecimento disso, mas muito dos... Eu que sou da área do cinema sei muito bem o que de fato está trazendo essa falta de sensibilidade dos governos, não só o governo, mas dos governos, em fomentar o cinema, ou fomentar a arte como um todo, a cultura. Para fazer a população, na verdade, para ser bem direto, para poder alienar a população. Eles fazem isso para poder deixar a produção cultural, a massificação cultural na mão de poucos, e esses alienarem a população para que sabemos os motivos, né? O político odeia a arte, odeia a cultura, porque é com ela que muita gente começa a pensar, de fato, a sair um pouco fora da caixa. E o fato também do brasileiro não viajar muito,
viajar muito pouco, não tem dinheiro para viajar. A maioria das pessoas. Que é um modo também de você começar a pensar um pouco fora da caixa, também é proibitivo. Nós passamos, acho que 4 anos ou mais sem nenhum tipo de edital de cinema federal. Estadual aqui, de vez em quando tem, mas cá para nós é insuficiente. E esses recursos ficaram parados, porque nós temos recursos para produzir filmes, esse é o problema, é um recurso que existe, é o Fundo Setorial do Audiovisual, e estava acumulando dinheiro e não estava sendo repassado para os artistas, para os produtores de cinema, né? Ficou parado. Não tinha um Prodave, que fala o Prodave é o edital lá, o FSA, enfim. E essa imagem de artista vagabundo também é complicado que se for para os empresários, de modo geral, por lei de renúncia fiscal, que a gente usa muito, quando a gente chega ao empresário para poder fazer a renúncia fiscal e o dinheiro entrar para a produção cultural. E parou o dinheiro e parou a produção. A gente tem, agora, a consequência disso porque ainda tinha um resquício de produções através de Prodave, né, através das leis lei de fomento. Tinha, sim, um resquício. A gente tinha uma produção boa até 2021, que era do dinheiro dos editais. E agora parou completamente. A consequência é o que a gente está vendo agora. A gente não tem nenhum filme em Cannes brasileiro, nenhum. Tinha até do meu conterrâneo agora, o grande Karim Ainus. Foi até o filme com o Fernando Montenegro, bem legal o filme, e ele participou de Cannes, ganhou Cannes, né? Daqui mesmo de Fortaleza, enfim, um cara muito gente boa, esquerdista mesmo, esquerda de verdade, raiz, né? Precisa de uma esquerda de raiz mesmo, que a esquerda que a gente tem atualmente é lamentável. Então, assim, e Karim Ainus, ele foi, acho que, o último brasileiro que de fato participou, né? O Ceará tem produções, aliás, o Ceará é pouca gente sabe, não sei, o pessoal do sul, do sudeste não sabe muito, mas nós fomos os pioneiros em termos de cinema, porque nós tínhamos uma fábrica aqui em Fortaleza chamada Aba Filme, que fabricava as películas, né? E a gente tem gravações dos anos 20 aqui em Fortaleza, história, enfim, bem legal o passado de Fortaleza tem registros assim, muito importantes, e foi mantido por conta da Aba Filme ser fabricante de película. Então Fortaleza tem um certo pioneirismo em cinema, também tem muito isso, né? O pessoal gosta muito daqui. Cinema, chegou a ter 10 cinemas em Fortaleza, com população que não chegava nem a 500 mil, para você ter uma ideia da coisa. Voltando à questão do assunto das leis de incentivo, e a gente fica desamparado, porque não tem nada, porque cinema é caro. E recursos próprios, você pode fazer um filme com recursos próprios, mas não tem você não emprega pessoas, a qualidade técnica muitas vezes fica comprometida. Então, assim, é difícil. Mas o filme se paga com a bilheteria, não poderia pagar a produção de outro filme, mas no Brasil não rola isso, porque, assim, primeiro que todas as exibidoras, sei lá, cinemas, Cinépolis, não sei, quando chega um filme americano aqui, ela chega detonando, pegando tudo que, se não tiver incentivo público ou alguma lei que pelo menos dê uma sala de cinema para um filme brasileiro, a gente vai ser engolido por ele. E é muito difícil o diálogo, porque nós não temos a quantidade de recursos que eles têm, as leis de incentivo existem, por exemplo, você paga toda vida que um filme americano vem para cá, para o Brasil, ele paga um imposto chamado Fundecine. Esse imposto alimenta esse fundo para poder distribuir para os produtores, através de editais, através de... né? E a gente usa esse fundo setorial para poder produzir os filmes. E acaba, mesmo assim, é insuficiente, porque cada vez aumenta mais a demanda por filmes, né, por produção. Muita gente quer ver, não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? Então precisa ter alguma ferramenta para poder incentivar o cinema, incentivar os produtores a
a buscar novas produções, a buscar alternativas para poder, digamos assim, não ficar só, aliás, incentivar os produtores a buscar novas histórias, a buscar algo fora do que já é feito, porque quando você apresenta um projeto para alguém, para algum financiador, para alguma, eles sempre buscam aquilo que é certo, nunca buscam coisas novas. Então, assim, com incentivo fiscal público, a gente consegue inventar novas histórias, algo que não realizar experiências enfim, consegue melhorar um pouco, consegue testar novas fórmulas de histórias. Quando você está amarrado a um financiamento privado, ou que você busca, você fica sempre amarrado àquela história que já foi contada, só que com uma nova roupagem. Então, assim, o incentivo público vem também para poder poder ter a possibilidade de criar coisas novas. Então, essa queda que está tendo de assinantes da Netflix, eu acredito que seja consequência de do fato da Netflix sempre buscar a mesma narrativa, a mesma história, os mesmos filmes, as mesmas séries, enfim, sempre buscando aquilo que ele sabe que vai trazer resultados. Então, isso está cansando muito. E a consequência é a queda de assinante, a gente pessoa parando de assistir, de contratar pacote de TV para assinatura, tudo isso está tendo consequências. A própria Globo agora sofre muito. Então essas emissoras todas elas estão voltando, estão tendo que buscar alternativas, né? E a única que conseguiu entender isso, né, muito rapidamente foi a Globo, né? Então, por exemplo, a Globo ela investe, né, do próprio dinheiro, mas ela ainda tem receio de buscar algo novo, né? Por isso ela compra produtos de fora. Mas é isso, o fomento público diminuiu muito. Agora tem o edital da Ancine, que é, enfim, edital de cinema. Cada filme pode ter um teto de R$2 milhões de orçamento, que é pouco. Para uma produção de cinema, 2 milhões não é quase nada. E para alguns, 3 milhões. Depende muito da categoria. Mas tem agora, mas sinceramente ainda 14 projetos, é muito pouco ainda. 14 projetos em uma categoria. Tem, acho que juntando dá uns 50, assim, não lembro agora. Teria que ler de novo o edital, mas o incentivo de cinema no Brasil precisa melhorar. Assim, os fomentos, os editais, não ficar tanto tempo parado, né? Teve uma época que teve uma continuidade de, sei lá, 2012, 13, 14, 15, teve uma continuidade. Mas depois de 2016, essa continuidade foi quebrada, né, de editais contínuos, assim, muitos editais, Prodave, foram descontinuados, e aí a gente ficou sem saber o que ia fazer. A gente recorreu muito ou à coprodução ou a editais regionais, que dependendo do estado, é extremamente burocrático. Greg, é o seguinte, antes de fazer a pergunta que eu preciso te fazer agora no finalzinho, não dá para a gente não comentar, né, algumas questões que você levantou aí, voltadas para a sua área, que também passam para a área das artes em geral, né? Como você falou, a partir de 2016 começam os problemas que se agravam a partir de 2018, isso não é coincidência, né? Em 2016, o governo Temer lança a lei do teto de gastos, estabelece um corte de gastos públicos, e é óbvio que ninguém vai cortar de rodovia, mas vai cortar da produção artística, né? Então, isso começa a ser sentido a partir desse momento. Aí chega o atual governo, onde artista é vagabundo, né? Onde todo mundo é comunista, onde nada disso é um valor importante. E aí, como você falou, o recurso público tem, mas ele é cada vez mais cortado, como nós já falamos aqui com outros nossos entrevistados da área da pesquisa científica, né? Um corte superior a 90% da verba para pesquisa. Então, aqui não é o lugar onde se produz arte, aqui não é o lugar onde se produz ciência, tudo isso passa a ser visto com maus olhos, né? Mas o recurso existe, então, se você for ver um pouquinho mais, você vai relacionar esses recursos que não são utilizados nas estratégias da verba que vai para esses projetos secretos todos que foram denunciados recentemente, né? Então, isso é uma estratégia
né? Eu vou atacar a ciência, eu vou atacar a arte, sobra mais recurso, e eu mando isso para os meus fins políticos, os mais baixos possíveis, né? Aqui falando de política no nível mais baixo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A segunda questão tem a ver com essa relação, né, a outro ataque, né? Estava me esquecendo o nome da Lei Rouanet, né? Foi outro alvo, todo mundo bate na Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, para ninguém fazer, sustentar vagabundo também. E aí você falou da questão da importância dos recursos públicos. Eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo tem muito produção, principalmente no teatro, grandes produções de teatro, nos grandes teatros de São Paulo, são peças da Broadway, né? Então, o que se paga para se produzir isso, né? Mas aí a Lei Rouanet banca. Então eu não ouço, eu sou uma pessoa que ainda ao dirigir ouve muito rádio, né? Você está falando de VHS, eu sou ainda de ouvir o rádio, né? Antes de existir FM, né? E ainda tem esse hábito, então você está ouvindo o rádio e vem uma propaganda de uma peça de teatro ou uma peça da Broadway, com apoio da lei, com financiamento. Então, a importância do recurso público é fundamental, como você falou, para criar, né? Para não só pegar uma coisa que já existe, mudar a roupagem e apresentar, né? E o caso da Netflix que você citou, que está perdendo audiência, né? Os canais de streaming que chegam com tudo e depois começam a murchar. A Netflix cortou, inclusive, séries com muita audiência, porém o custo alto. Então, assim, não é nem só a questão da audiência, eles estão olhando a produção. Se a produção for baixa, mas não tiver uma audiência tanta, mas aí a margem for mais favorável, vai essa, né? Então você deixou de ter coisas novas também. Tudo. Então, a gente percebe isso no nível local, de uma profundidade, de um impacto muito maior, né? Desde 2016, com essa destruição de tudo, mas isso também é uma coisa que acontece em escala global, né? Priscila, não adianta, a gente é geógrafo, a gente não consegue tirar o pé daqui para o mundo, do mundo para cá, né? Então, tem produção maior lá fora? Tem, mas a gente também percebe que a questão o que pode ser de maior retorno com menor investimento é o que vale, é o que acontece, né? O que tem de filme que você vê anunciado nos cinemas, mas caramba, isso eu já vi, tem 20, 30 anos atrás, já foi filmado. Refilmagens, raro encontrar uma criação, né? Então, isso está na escala global e aqui dentro se reflete também numa dimensão muito mais ampla com toda essa estratégia de destruição, né? E só para fazer uma pontuação do que você colocou. Mas mesmo com tudo isso, né, Greg, a gente não para, né? Você está sempre pensando, está em pré-produção de muita coisa. Então, uma pergunta em duas, né? O que você pode falar de novidade que, de repente, você está para trazer para a gente, né? E nesse finalzinho de entrevista, o que você gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais da sua trajetória, que você ache mais relevante e que possa ser colocado aqui no final dessa nossa conversa. Certo, Adriano. Primeiro, que não foi só esse ano de 2016, um golpe, né, que hoje é provado que é um golpe, né, um golpe muito cruel contra não só a Dilma, enfim, como contra muitos que ainda sonhavam em alguma vez na história a gente ter de fato democracia no país, né? Mas assim, o que eu imagino relacionado à questão de investimento, tá? Começando por isso, enfim, mas passando pelo investimento, eu acredito que assim a gente tem muito potencial. O brasileiro ele chega a algum lugar, ele tem criatividade, ele tem inteligência, ele corre atrás. O brasileiro ele é esforçado, mas o sistema ou as pessoas que se alçam ao poder, enfim, os que estão no topo da pirâmide, né, eles tendem a prejudicar, não sei, só por maldade, não é por maldade, tem muito mais a ver com interesses, né? Escusos, enfim. Então, a arte ela tende a ser sempre uma forma de protesto também, protestar sobre o que está sendo feito sobre a política, enfim, sobre tudo. Eu tenho muitos projetos, tá? Eu parei na pandemia um documentário muito interessante que eu estava fazendo, estava bem legal, esse documentário sobre
os ex-combatentes da FEB. E, cara, tem tudo a ver com hoje a gente vivendo a questão da guerra, né, da Ucrânia contra a Rússia e tal. Eu lembro que um pouco antes de morrer, um dos meus entrevistados, ele falava sobre o quão ruim é a guerra, o quão destrutivo. Ele sonhava em não ter, esse combatente sonhava em não ter não existir mais guerras, que a gente que o mundo entendesse que não tem mais não tem por que destruir outro ser humano por interesses, enfim. Mas esse documentário da FEB, eu vou dar continuidade, né, agora em julho, agosto. E dois projetos que eu estou agora tocando, que é Gigantes do Sertão, muito legal essa história, que é bem regional, na verdade, fala sobre o açude de Castanhão, um pouco sobre a seca, enfim, como essa construção que o açude do Castanhão conseguiu dar uma sobrevida àquela região do Vale do Jaguaribe, enfim. É um projeto que eu estou também tocando agora, e outro que é de ficção, que muito bacana a história. Eu também não posso dar muito detalhe, não pediram para não dar detalhe. Do documentário eu posso dar detalhe, da ficção ainda não estou autorizado, não. Mas é uma história que tem a ver com construção e sobre reconstruir a vida. A pessoa que tem a vida destruída, ela reconstrói a vida. E tem um filme que eu lancei esse ano, que é o meu primeiro longa, que é o Dom Diniz, que ainda não está aberto para todo mundo, mas eu vou dar o link depois para vocês assistirem. Tem só os teasers lá, tá? Para o pessoal saborear um pouco da história, mas é um documentário muito legal. Assim, ele é longo um pouco, mas é legal porque assim, o final desse documentário é muito impactante. Que é aí que eu falo, a vida não tem roteiros, né? Eu escutei isso no Abu Janra também. A vida não tem roteiro. A gente não escreve a nossa história, a gente não escreve, enfim. E o final foi surpreendente porque provou para mim, empiricamente, que a gente pode a gente pode planejar o que for, a gente pode desenhar, pode sonhar com o que for, mas não sabe o amanhã, não sabe se amanhã a gente vai estar, se de fato amanhã a gente não vai estar em o morto. Mas é um documentário que me mexeu muito mais do que o livro do Gabriel, porque foi um documentário onde, do começo ao fim, aliás, passa a história do Dom Diniz, que o nome dele é Diniz, ele é luthier, ele é arquiteto, tinha muitos planos de vida, é um cara que realmente me ensinou muito, mas no final ele morre. Vou dar um spoiler. E foi 4 meses depois que eu terminei o documentário. E aí eu refleti muito, cara, porque eu digo, putz, espera, o cara tava aqui, eu gravei, a gente tinha ainda mais cenas para fazer, gravar muito, tinha muitas histórias ainda para contar e tal. E eu não mostrei esse documentário para ele. Foi uma das coisas que pegou porque estava quase montando o documentário, estava tudo finalizado, faltou só mostrar para ele aprovar, e pouco tempo depois ele morreu. Assim, não cheguei a ter tempo de mostrar para ele sobre ele. Aí eu refleti, tem que aproveitar tudo as oportunidades, né? E assim tem outros também, mas eu sempre tenho algo para fazer, eu sempre tenho algo a aprender. Eu acho que eu nunca vou parar para dizer, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu acho que eu nunca vou parar. Eu não vejo motivos. Eu estou vivo, eu gosto sempre de fazer algo dentro da minha profissão, fora dela. Algo novo, novos desafios, novas histórias para contar, procurando algum sonho, mesmo que muito distante, mas algum sonho para fazer a vida valer a pena, né? Eu gosto de ver coisas novas e experimentar novas sensações, enfim, né? E assim, eu lembro que, por exemplo, uma vez eu estava no Rio, tinha viajado a trabalho, e aí
à noite mesmo, eu estava voltando para casa lá, para casa onde eu estava, e eu vi um cara vendendo flores, ou não, vendendo mensagens de otimismo, coisa assim. É lá no bairro do Flamengo. Né? Aí eu vi o cara vendendo mensagens junto com flores. Aí eu digo, vai a pessoa vender mensagens. E eu li aquela mensagem e digo, legal. Proposta interessante essa. Aí eu comecei a conversar com o cara e tal. Aí eu fui com um cara que eu não sabia quem era. Aí eu fui andando pelo bairro do Flamengo, fui até o Botafogo e fui para um bar. Aí, beleza, vamos tomar uma cerveja então, pra gente conversar mais. Aí interessante, cara, eu parei, eu comecei a conversar com o cara, eu só disso, eu paro às vezes do nada, assim, e vejo uma pessoa diferente, totalmente diferente do que eu já, né, aquelas pessoas muito tradicionais demais, muito, que você sabe que dali vai sair tal coisa, eu não curto muito, eu gosto de conversar com gente que eu vejo, tipo, essa pessoa aqui vai ter alguma história legal para contar. E, por exemplo, eu parei e comecei eu comecei a conversar com ele, digo, lá você vende mensagem e tal, mas o pessoal compra mesmo. Não, aí eu lembro que eu parei para ficar vendo ele, vendendo a mensagem, assim, só observando, né, em frente a um hortifruti até. A maioria das pessoas ignoravam ele. Maioria absoluta nem via ele. Digo, não tem não. Eu achava que era mendigo e tal, porque ele parecia mesmo mendigo, mas não era, né? Ele se vestia comum, né? E eu parava, olhava, gente. E o cara eu já sabia que o cara era muito inteligente, era super romântico, assim, era poeta, era muito diferente. E eu descubro que não, né? Ele tinha uma vida como qualquer outra, assim, como um cara, enfim, uma pessoa normal, não era nem mendigo nem nada, ele morava em uma casa até no bairro do Flamengo e tal. E aí, cara, eu de repente me deu uma doida e digo, beleza, eu vou aqui vamos pro bar aqui e tal. Aí, cara, foi muito agregador. Eu vi naquele cara o que de fato é o artista mesmo, né? O artista não é aquele cara previsível, não é aquele cara que vai conversar sobre coisas triviais, sobre sei lá, a boina que vai comprar. Não é. O artista ele vai sempre buscando coisas diferentes, histórias diferentes, vidas. Sempre tem alguma pergunta para fazer sobre o universo, sempre tenta. O artista de verdade ele nunca tem uma resposta pronta para tudo, né? E eu acho que é isso, a base do que é para mim que é o artista de verdade. E quando eu vou criar um projeto, eu imagino sempre que eu tenho que sair do senso comum, do lugar, né? E os meus projetos todos são findados a partir disso. Né? Qual a pergunta que eu posso deixar e qual a resposta que eu vou dar. Sempre. E também não ter medo de fazer algo novo, algo diferente. Tá? Mesmo que o caminho que as pessoas imaginam ou que buscam sempre, o caminho da certeza, ela sempre pode mudar de lado. Eu não acho que a certeza e o caminho que as pessoas geralmente vão buscar, ou que todo mundo vai, né? Eu imagino que esse caminho sempre muda, apesar de muitas vezes a gente achar que não vale a pena, ou que as pessoas não aceitem o diferente, ou não aceitam o que é novo, né? A novidade sempre é uma desconstrução, né? De algo que já existe. Foi assim com tudo. Eu acho que até da invenção do telefone, até a criação do iPhone, né? Sempre foi um desafio para quem propôs essa novidade. E a arte sempre está em constante renovação, né? E a gente nunca deve questão dos políticos, né? O político nunca vai aceitar a desconstrução, nunca vai aceitar o que é novo ou que é um risco para ele, né? Eu sei que é muito filosófico, mas é importante eu desenhar isso, até porque o nosso papel sempre é de desconstrução, né? O artista tem essa obrigação, não é nem
mas o artista precisa desconstruir. E às vezes é doloroso demais, né? Você tem que enfrentar muitos desafios, enfrentar preconceitos. Agora, mas assim, eu sou um nordestino, né? De origem italiana, mas nordestino. Todo nordestino tem algum desafio pela frente, porque aqui a gente não tem tanta facilidade, assim, a gente hoje até um pouco melhor. Fortaleza é uma cidade grande, que tem muita coisa, tá? Mas o nordestino mesmo, de modo geral, ele sempre é obrigado a ter que sair do seu lugar de conforto, sair da zona de conforto para poder batalhar e vencer, né? Sempre foi. Até hoje em dia, a gente é obrigado, a gente sai, geralmente o nordestino sai do Nordeste, vai para São Paulo, para o Rio. A gente enfrenta muita coisa, apesar de não parecer, mas ainda tem muita rejeição, né? Eu sinto isso. Eu viajo para trabalho, a rejeição acompanha. Por mais que o meu sobrenome às vezes engane, achando que eu sou de São Paulo, enfim, tal, mas quando eu falo que eu sou de Fortaleza, Ceará, ainda tem aquela, né? E muito pior, isso se agravou, eu acho, se agravou mais essa rejeição com o governo atual, porque o Nordeste grande parte dele votou contra, né? Acho que 74% votou Haddad. E aí isso ficou muito escancarado na época da eleição, eu lembro. E aí piorou, nordestino e artista, né? Então aí a coisa mais... a coisa se torna quase é um pacote, né? Mas um pacote pronto, assim, pra... Mas eu não me importo muito, não, sabe? Eu acho que eu tenho 34 anos. Acho que a gente chega à cidade, Bom, eu no meu caso já tenho empresa, já tenho minhas coisas, enfim. Já estou lutando muito para conquistar muita coisa, né? Claro, sempre. Mas por aquilo que a gente já passou, por tudo aquilo que a gente já... Não muita coisa, porque eu sou novo ainda, mas... até pela minha forma de viver, de estar sempre buscando me superar, fazer sempre algo muito melhor do que eu já fiz. Eu sempre tento melhorar. É difícil. É difícil. A gente tem que acordar de manhã e dizer, não, amanhã a gente vai fazer valer a pena, né? Amanhã vai ser o dia que eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, que eu vou fazer algo novo. Enfim, toda vida a gente acorda com essa vontade. A gente precisa acordar com essa força de vontade, né? E acaba no final das contas valendo a pena, né? A gente diz que essa parte final do quadro a palavra é sua, você usou a palavra como você tem que usar, é isso aí, a gente abriu espaço, as pessoas falam, simplesmente. É isso que a gente gostaria como a gente gostou de ouvir aqui você. E Adriano, ele falando aqui agora por último sobre essa questão de acordar e ter essa disposição e enfrentar, me lembrou muito também a fala do Alexandre, né? Do nosso último entrevistado, que ele também falou. Exatamente, que né? Exatamente. Pensamos, acho que ao mesmo tempo, né? Se você acordar para ir trabalhar e não tiver vontade, é melhor ficar na cama e não fazer nada. A gente tem que esquecer os problemas e seguir em frente, né? Senão trava, não tem jeito. E aliás, né, tem uma frase do livreiro Gabriel que eu até anotei aqui, falei, essa vou precisar falar. A alegria de ir embora é deixar uma lembrança, quer dizer, é sinal que você fez, que você marcou, né? E que alguém vai a partir disso construir alguma coisa. Achei. Aliás, indico para quem quiser conhecer um pouco do trabalho do Gregory, vejam o livreiro Gabriel. Assim, são poucos minutos, 7, 8 minutos, né, Gregory? Mas, assim, de uma profundidade 10 minutos. 10 minutos, tá? Então, assim, é um negócio... Eu tenho vontade de você ficar vendo vezes e vezes seguidas, né? Então, olha, bom.
Virei um fã, tá, Gregory? A gente vai deixar aqui na descrição depois para quem estiver assistindo a entrevista e quiser assistir, já é só clicar, né? E eu acho que é isso. Então, eu queria agradecer, Gregory, por você ter aceitado o nosso convite, por ter batido esse papo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E fica aí para uma próxima entrevista, Com quando certeza. você tiver novos lançamentos, novas histórias para contar para a gente, sinta-se convidado para vir aqui no canal para conversar com a gente mais um pouco. Obrigado, Priscila. Eu fico muito... Tinha muita coisa para falar também, porque eu acho que é importante dizer que toda vida que alguém me dá a voz, eu falo pra caramba também, começo a devagar. Mas eu sou um pouco prolixo também, então. Mas obrigado pela voz que vocês me deram. Eu sempre digo, o importante é que democratizar espaços, né? Essa democratização de espaços é o que faz que vai a gente agregar muito, né, do conhecimento, do que a gente tem. Acho que todo mundo tem algum conhecimento, algum grau de, né, que precisa de espaço para poder explanar isso, para poder jogar isso para o mundo, para o universo, né? Aí eu digo, olha, toda vida que você dá espaço para alguém, tem uma outra pessoa do outro lado que se identifica com aquela pessoa e também se sente representada, né? Enfim, eu tenho acho que as histórias que eu tenho, enfim, são essas, assim. Mas lá mais para frente eu vou depois, numa segunda oportunidade, falar, enfim, e contar outras histórias né? Mas é isso. Obrigado, Adriano. Obrigado a Priscila. Nós que agradecemos. Cadê a menina? A Flávia tá aí. A Flávia bem, falou um pouco. A Flávia. É isso, então. Até uma próxima. Obrigado, Priscila. Gregory. Tchau, Valeu, Gregory. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau. Coisas, peraí. Tem um negócio, eu estou aqui no escritório. O escritório também é... deixa eu ver aqui se eu... cubro aqui, porque tem roupa aqui atrás, mas tudo bem. Não, aqui também, viu? Aqui é só a parte que o povo vê. Se filmar para lá, tem tudo. Tem peso, tem tatame, tem colchão, tem, enfim. Mania Acho que de todo cineasta. mundo fez uma adaptação por aqui, né? Cada um fez adaptado. Faz parte.